9h05. 5 minutinhos de atraso. A gente já está ao vivo, não é? Confirmado que estamos ao vivo? Pronto, tudo confirmadinho. A gente vai começar agora o nosso hangout sobre ideologia de gênero, né? E como a gente tem visto nos últimos acontecimentos, tem se tornado uma ditadura de gênero. Para informar mais e a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, eu convidei um amigo especialista, ele é mestre em Direito, e o nome dele é Jorge Maza. Tudo bom, Jorge? Que você mesmo se apresentasse. Olá, Priscila, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer o convite. Como você falou, tenho uma formação, a minha segunda graduação em Direito, sou mestre em Direito, sou servidor público federal, faço parte do movimento Pro Vida de Fortaleza e sou palestrante e especialista no tema ideologia de gênero. Eu já venho estudando há bastante tempo o tema. Ótimo, então a gente vai começar agora esse hangout. Tá. Vamos ver aí se chega mais gente, né? E vamos torcer para que a gente não tenha nenhum tipo de problema técnico. Se a gente tiver algum probleminha, é só esperar um pouquinho e a gente volta tentando contornar. Eu vou tentar dar respostas na minha página se a gente tiver algum probleminha técnico. Mas os últimos acontecimentos no Brasil sobre esse assunto, ideologia de gênero, foi a decisão unilateral, né, do ministro Barroso, do STF, que ele simplesmente conseguiu anular a decisão de um município brasileiro, que foi a cidade de Paranaguá, ou seja, o povo, a população, junto com seus vereadores daquela Câmara Municipal, conseguiram vencer a batalha, né? Vencendo a ideia de liberdade para as famílias, ou seja, não para a ideologia de gênero, e a gente acabou ficando preocupado, porque a gente começa a ver aí um movimento estranho, né, de tanta gente interessada a ponto do STF intervir. Mas antes disso, né, como hoje a gente vai falar sobre o que é a ideologia, principalmente, porque sobre a decisão a gente fez um outro vídeo e vocês acompanharam, a gente vive um conflitozinho, né, George, sobre ser contra o ensino da ideologia de gênero. Geralmente, quando você se posiciona em ser contra o ensino da ideologia de gênero para as crianças nas escolas, as pessoas já te taxam automaticamente de homofóbico, né? E a primeira pergunta é, isso condiz com a verdade? Ideologia de gênero tem a ver com homossexualismo? Até onde isso se relaciona? Não, essa afirmação ela não persiste, não tem nenhuma relação. Nas minhas palestras, o primeiro slide da minha palestra é não ao preconceito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, a ideologia de gênero é um instrumento, não é, de um movimento, de dois movimentos muito grandes que são muito bem representados. É o movimento feminista e o movimento gay. Então, a ideologia de gênero é um instrumento. Tá? Então, não tem nada a ver com homofobia ou com homossexualismo. Até porque essa questão de homossexualismo, ela é uma camada separada do que eles definem de gênero. Então, eles definem que sexo é uma coisa, gênero é outra, e orientação sexual é outra. E aí contempla o heterossexual, o homossexual e o bissexual. Na verdade, contemplam mais de 200, né? Mas os três mais são esses. Então, não tem nada a ver. Você ser contra a ideologia de gênero é você ser contra uma linha de raciocínio, uma linha teórica, uma linha ideológica, que o fim não é dar igualdade a ninguém. Esse é o ponto principal. Não existe a ideologia de gênero não busca a igualdade de ninguém. Pelo simples motivo que você tem que ir buscar uma escolha inicial sua sobre algo que já está definido. Então, quando você pensa, a ideologia de gênero vem para beneficiar as pessoas. Mas beneficiar como? Você tem que obrigatoriamente, talvez, escolher algo que já está definido em você. Então, não tem nada, são coisas separadas,
você lutar contra não tem nada, não se pode caracterizar como homofobia. Até porque o crime de homofobia não existe no Código Penal. Não existe homofobia no Código Penal. Esse crime não é tipificado, isso é um termo, e aí é outro processo que está dentro da ideologia de gênero, que é a desconstrução da linguagem, a formatação de um novo linguajar, até de uma nova língua, que seja, que Então, taxar todo mundo. Então é por isso que a gente tem encontrado, cada vez com mais frequência, pessoas que são homossexuais e discordam completamente da ideologia de gênero, não é isso? Não há dúvida. Como há ateus que são contrários ao aborto, também há pessoas homossexuais e que discordam. Por quê? Porque justamente é uma ideologia que ela vem para desconstruir a cultura de um povo. Estava vendo uma reportagem hoje, um artigo hoje, de uma escola muçulmana na Inglaterra, que o governo inglês está querendo, a Inglaterra ou a Noruega, um dos dois países, está querendo fechar essa escola, porque ela não adota a ideologia de gênero. Veja, a religião islâmica é uma das religiões mais fechadas do mundo. Elas não permitem que a sua religião ela seja injetada com aspectos de outras culturas. E a religião muçulmana, os muçulmanos, não permitem que seus alunos aprendam sobre o gênero. Tá aí a maior prova de que o gênero vem para destruir culturas, e uma cultura que não quer ser destruída, como a muçulmana, eles barram. Então, é por isso que tem homossexuais que percebem que não há nenhum vínculo entre gênero e homossexualidade, não querem destruir a própria cultura que eles estão inseridos. Porque muitos homossexuais, às vezes, e eu não vou entrar no mérito se está certo ou errado, tem relacionamento com outros homossexuais, adotam, às vezes, filhos e imaginam que aquilo seja uma família, constroem uma família. Eles não querem que aquele núcleo deles seja destruído. Que é isso que o gênero faz. Então, essa é a maior prova, né, que o gênero vem para destruir culturas. Tem gente aqui nos assistindo, né, que tem intimidade com esse assunto e pessoas que têm pouquíssimo conhecimento sobre o assunto. Tá. Como é que a gente poderia, de gênero, a grosso modo, já que você se aprofundou e explicou, como é que a gente poderia explicar, a grosso modo, a ideologia de gênero? Uma ideologia que vem considerar que a humanidade não se classificaria mais em masculino e feminino, e sim assumir como verdade o fato de que todo mundo nasce neutro e que a minha identidade sexual não tem nenhuma relação com o meu sexo biológico? Isso. Você já deu uma pré-definição do que seria gênero. Mas, assim, é interessante que eu já li muita bibliografia sobre gênero e você não encontra uma definição que seja próxima entre os diversos livros, artigos que falam sobre gênero. Porque a própria definição de gênero é muito abstrata, né? Quando você define sexo, vai variar, obviamente, de uma obra para outra, mas tem mais ou menos um norte, o gênero não tem. E o gênero é mais ou menos isso que você falou, ou seja, você não nasce com um sexo definido. Você nasce como uma lousa em branco, como um quadro em branco, e o seu sexo ele vai ser definido a partir de que eles chamam de uma construção social. Ou seja, os seus desejos, a sua forma de agir, a sua forma de viver, a sua forma de pensar, a sua forma de se vestir é que vai definir o seu sexo, o seu gênero, que eles chamam de expressão de gênero. Tem a expressão de gênero que está fora do seu corpo, tem a identidade de gênero que está na sua mente. Então, esse conjunto é que faz. Mas, olha, veja, numa prova, se você quiser definir gênero, o próprio STF trouxe uma definição de gênero. E eu vou ler para você ver como é completamente abstrata e completamente ilógica. Eles definem gênero como a categoria na interseção entre a natureza e a cultura. Ou seja, nem é biológico, está entre a natureza, que é biológico, que ele define, e o cultural. Compreendida esta de forma ampla a abranger interações sociais, ou seja, a construção social. A partir do que você vive na sociedade é que você vai definir o seu sexo. Então, a definição segue. Nesse ponto é importante, por exemplo, qual é o principal exemplo, qual é o exemplo mais utilizado quando se quer definir gênero? É o drag queen.
porque ele é um homem que se veste de mulher e através das suas interações sociais se comporta como mulher, então pode se identificar como mulher. E aí ele continua, a diferença entre sexo e gênero propicia rompimento com o determinismo da natureza no campo da sexualidade, ou seja, não há vínculo. O sexo é uma coisa, o gênero é qualquer outra coisa. O sexo é a dimensão eminentemente biológica, ao passo que o gênero é conceito que envolve componentes culturais, sociológicos, psicológicos e de outras ordens. Em resumo, o sexo é o masculino e feminino, e o gênero pode ser tanto masculino como feminino, pode como não ser nenhum deles, e pode ser qualquer coisa entre esses dois, o que você imaginar. Humano e não humano. Então, por exemplo, do jeito que eu tô, eu posso me considerar um homem gay, Pode. que me casei com outro homem que se sente uma mulher lésbica. Pode. Você pode se sentir, na verdade, não só em relação à sexualidade. O resultado prático é o mesmo, né? O resultado prático. Entenda, o gênero, ele extrapola o campo da sexualidade. Ele não se restringe somente à sexualidade. Ele pode ser amplo para ser o que você bem imaginar. Jorge, é por causa desse conceito tão abstrato, esquizofrênico, eu diria, que começa-se a surgir movimentos nesses países que estão à frente nesse sentido, como a gente começa a ver pessoas brancas lutando para serem reconhecidas como negras porque se sentem negras, né? Sim. E pessoas saudáveis lutando para serem reconhecidas como deficientes porque se sentem deficientes. Então, pessoas completamente saudáveis que passam a andar de cadeira de rodas, né? E exigir direitos Sim. de pessoas com deficiência, porque o gênero dela é de um deficiente ou é de um negro, como assim pode ser de um homem ou de uma mulher, e etc. Sim. É por isso que eu falo que o gênero, ele, se você analisar de uma forma mais ampla, ele transpassa a sexualidade. Esse exemplo que você deu de uma pessoa que é branca, mas se sente negra por defender a causa, ou porque teve um parente negro, ou muito, enfim, na sua árvore genealógica, chama de transracionalidade. Ou seja, você trafegar entre raças. E existe ainda uma linha que vai além, que chama de transnacionalidade. Uau! Ou seja, é o cidadão que é ocidental, por exemplo, europeu, mas tem uma paixão, enfim, pela religião islâmica, pelo muçulmano, pelo povo muçulmano, e ele se sente que ele nasceu na Europa, ele é um cidadão europeu, independentemente da raça, da cor, do sexo, ele se sente um muçulmano. E nesse caso, a ideologia de gênero avançando no plano legislativo, no caso mesmo eu não fazendo parte daquela nacionalidade, eu vou poder exigir aquela nacionalidade. Os ideólogos de gênero, eles dizem, na verdade, que nem a ideologia de gênero existe. Obviamente, querem esconder o que eles trabalham. E eles passam a chamar, e é assim que o STF está chamando agora, está negando, o STF, o Barroso, o Janot, eles estão negando que existe ideologia de gênero, e eles dizem que o nome correto é teoria de gênero, que não deixa de ser a mesma coisa. Mas eu percebo que essas questões de gênero estão ultrapassando até a sexualidade. Obviamente, no Brasil, quando você fala sobre gênero, você geralmente você logo correlaciona com a questão da sexualidade, a sexualidade fluida, né, que você é não só do masculino, mas feminino, mas qualquer outra coisa, inclusive você pode ser os dois ao mesmo tempo. Tem algumas casas em São Paulo, albergues, que estão sendo construídos para albergar pessoas que saem das famílias porque estão com alguma confusão psicológica em relação ao sexo. E aí, entrevistando um dos rapazes, a repórter, foi da Rede Globo, da Globo News, perguntou, mas como é que você se define sexualmente? Ele disse, eu não sei, eu estou trafegando ainda, um jovem de 20 anos, eu estou trafegando ainda entre os sexos, mas agora, nesse momento, eu sou homem e mulher ao mesmo tempo.
porque ele pode ser qualquer coisa, entendeu? Então, no Brasil está então, muito restrito à sexualidade. Não, então, no caso, seria essa ideologia, né, que é o que está sendo proposta, que seja ensinada às nossas crianças a partir de que ano? A partir de 5 anos? Pois é, não tem data, não tem, por exemplo, no plano nosso aqui de educação do Estado do Ceará, não existia data mínima. Era gênero na educação, vamos supor, média. Alguns planos municipais é gênero na educação municipal. Então é de 0 a 16, 17, 18 anos, até o cara entrar na universidade. Né? Então não tem data mínima, não tem idade mínima. E o que a gente acaba vendo, né, hoje em dia, se deparando com situações, né, George, onde identificar a criança identificar a menina como menina e identificar o menino como menino, atualmente está sendo considerado uma opressão, Sim. né? Tem aumentado o número de casais, né? É ínfimo, né? Talvez só entre a militância isso acontece, a militância extrema. Casais que aparecem, não, eu vou colocar o nome do meu filho neutro, Sim. né? Eu vou vestir meu filho um dia de shorts, outro dia de saia, para mostrar que eu não sou opressor, né? Então, identificar a criança com o seu sexo biológico e dar a ela essa orientação no sentido natural, hoje é considerado, pelos ideólogos de gênero, uma opressão. Sim, não há dúvida. E é interessante quando eles falam, se você der um caminho em relação à sexualidade do seu filho, você está sendo opressora, porque você deveria deixá-lo ele liberto. Na verdade, você deixar ele liberto, aí é que é uma opressão. Por quê? Porque ele vai, em algum momento, querer buscar a sua identificação, isso é natural, e aí ele vai ter que ficar forçadamente tendo que buscar, talvez, às vezes pelos pais, dizendo, olha, você não é homem, você nem é mulher. Aí é que existe opressão, porque estão querendo que ele descubra algo que não é natural dele. E a maior prova disso está num caso que é muito conhecido, que é de 2 pacientes, de um paciente principal do médico John Money, um médico americano, que ele trocou o nome da criança, enfim, fez diversos trabalhos psicológicos com os pais, com a criança, o Bruce Ryman, que depois virou Brenda, que depois virou David, para que ela fosse criada de uma forma que não fosse o sexo dele definido. E ao final a criança se sentiu tão oprimida que aos 14 anos tentou buscar a sua sexualidade novamente. Ele, desde os 2, 3 anos, era um menino biológico, mas foi sendo criado como uma menina. E sempre se sentiu oprimida por estar sendo criado por menina. Ou seja, um sexo diferente do dele. Aos 14 anos tentou buscar o sexo perdido, não conseguiu achar, aos 38 suicidou-se. Né? E há um livro que conta essa história deles, da família Ryman, e o médico, o psicólogo que lidava dessa forma tinha diversos problemas psicológicos dele mesmo. Então ele aceitava pedofilia, tinha interesse por hermafroditas, achava normal todo tipo de sexo com animais. Então, vejam, o certo é que essa geração que está vindo aí antes da nossa, né? Nossa geração já está caminhando para deixar o seu legado, e essa que está vindo vai ser uma geração esvaziada de relação à sua identidade, né? Não só sexual, você veja, como eu falei, o gênero hoje de forma mais ampla ele tá transpassando sua sexualidade. Então você esvazia a identidade da pessoa em relação ao sexo, em relação à raça, em relação à nacionalidade dele, ao país que ele nasceu. Você torna um homem um zumbi. Essa é a verdade. Nós estamos criando uma geração de zumbis que vão precisar, sem dúvida nenhuma, com as famílias em destruição, que é o reduto final de quase assim, da humanidade, é a família. Essas pessoas vão precisar muito mais do Estado. Muito, muito mais. Na Inglaterra,
que é um dos países que hoje mais se adota a ideologia de gênero, existe uma pesquisa que mostra que as crianças passaram a precisar de psicólogos depois que começaram a aprender sobre gênero na escola, e o número de consultas psicológicas em crianças aumentou 1000%. Uau! 1000. Então, assim, as crianças de hoje vão ter problemas psicológicos severos. As que estão sendo criadas nesse formato de não definição, não é nem definição, é deixar a criança ser naturalmente aquilo que está na genética dela. Está na genética da criança ser homem. E está na genética da criança ser mulher. Existe um vídeo, e aí quem não estiver nos assistindo pode anotar, chama O Paradoxo da Igualdade. E um jornalista norueguês faz uma pesquisa na Noruega e na Inglaterra ele faz uma entrevista com grandes pesquisadores da academia, científicos, que pesquisam o comportamento de crianças recém-nascidas. E um dos médicos dá um relato muito interessante, que ele coloca que nas pesquisas, praticamente na totalidade dos casos, ele coloca uma criança do sexo masculino dentro de um espaço, sem nenhum humano por perto, e coloca brinquedos de homem e de menino. E as crianças são crianças que estão acabando de engatinhar, estão começando a engatear. E os homens, os meninozinhos, naturalmente, sem ter nenhum contato humano, eles vão por perto, eles se deslocam para os brinquedos, para carrinho, para bola, para brinquedos de homem. E as meninas, da mesma forma. Sem qualquer estímulo, sem qualquer orientação, sem nada. As meninas direcionam-se para brincar, pegar as bonecas, e os meninos os carrinhos. Porque isso é genético. É tanto que muitos homossexuais que passam por processo de reposição hormonal, quando é injetado, embora o homem tenha o estrógeno, quando é injetado em grande volume, o corpo masculino expulsa. Porque aquilo não pertence a ele, naturalmente não é dele. Entendeu? Então você forçar que uma criança viva um sexo que não é a dela, vai gerar problemas. Se você amplia isso para a criança viva uma raça que não é a dela, ou que viva uma nacionalidade que não é a dela, aí você imagina o adolescente que vai sair dessa confusão toda. George, eu queria que você repetisse o dado de 1000%. É da Inglaterra? É a pesquisa da Inglaterra. Depois eu posso tentar reencontrar o link, passar. Em algum post meu deve ter. Mas aumenta absurdamente. Porque você veja, numa sociedade hoje, num mundo hoje, que você já vive, se você tiver uma família estruturada, o mundo que você vive já é complicado de você conseguir viver. Você imagina numa família que de alguma forma está, de certa forma, desestruturada. Quando você fala assim, às vezes quem trabalha do outro, assim, quem tem a percepção que o outro lado é que é o correto, ou seja, que a ideologia de gênero é algo que faz bem, naturalmente ela deve conviver numa família ou num espaço em que as regras são talvez poucas. Né? Então a criança veste da forma que se quer, os pais também lidam com a maior naturalidade. Veja, existe um escritor alemão que ele diz o seguinte, Goethe, o nome dele, que ele diz que antes a injustiça... Bonitinho, por favor. Minha bebezinha estava chorando. Sim, mas por favor, continue. Tem um escritor alemão que chama Goethe, que ele fala que antes a injustiça do que a desordem. Ou seja, se trocar a injustiça por uma limitação da sua liberdade, que para você pode parecer uma injustiça, é preferível do que a desordem. Porque onde dá a desordem não há justiça nem injustiça. Há uma confusão só. Então, se você estudar e analisar essas teorias de gênero que querem
uma liberdade ao extremo, você tá... aí vem, dentro do pacote, vem nome social, banheiro unissex, direito sexual da mulher, direito reprodutivo, roupa sem gênero, homem usando saia, mulher usando... não calça, porque calça, mas homem usando saia. Você gera uma desordem social, que vai gerar mais caos do que qualquer coisa. Você usa uma palavra agora, palavra-chave, chamada liberdade, né? É o que os defensores da ideologia de gênero pregam quando eles gostam de falar da diversidade e da liberdade. E, na verdade, está suprimindo e tirando a liberdade do pai e da mãe, né, acompanharem a formação íntima e moral da criança da maneira como eles acreditam que devem tratar, né? Então, o que a gente defende aqui é essa liberdade, essa ordem de ninguém poder mexer no seu direito de ensinar para os seus filhos aquilo que você acha que é o melhor para eles. Por exemplo, eu posso ter um filho heterossexual e querer eu mesma ser a principal influência da formação íntima dele. Assim como eu posso ter um filho homossexual e querer eu mesma ser a principal influência da formação íntima dele. Não há dúvida. Então, as pessoas esquecem disso, né? Da nossa liberdade de poder formar os nossos filhos da forma que nós acreditamos. Você acredita em ideologia de gênero? Pois bem, né? Você tem aí na sua intimidade a liberdade, na sua casa, no seu seio familiar, você tem a liberdade de poder influenciar dessa forma. Mas respeite também aqueles que não acreditam dessa forma, aqueles que não acham que isso é saudável, aquelas pessoas que não querem transmitir para os seus filhos nenhum tipo de confusão, nem dúvida, independente da sexualidade deles. Independente se ele é um heterossexual, independente se ele é um homossexual. Essa questão do assunto da sexualidade na escola, né? E a gente colocando a formação íntima das crianças nas mãos do MEC é uma coisa tão absurda e ainda tirando da família, porque assim, por exemplo, eu posso ter 2 filhas, né? E uma das minhas filhas pode ter tido, por exemplo, uma experiência terrível, como, por exemplo, um abuso, né? A forma como eu vou falar de sexo para essa filha é diferente da forma que eu vou falar de sexo para minha outra filha. O momento onde eu vou falar certas coisas para uma é diferente do momento onde eu vou falar para outra. Então, é essa intimidade familiar que vai construir, né, uma formação saudável, não cartilhas erotizadas, não um plano educacional elaborado pelo governo, gente. Sim. Então, a gente está falando disso. A gente está falando de alguém que quer tirar a sua liberdade, né, de transferir para os seus filhos aquilo que você acredita. Exatamente. Na verdade, até é algo... Eles querem forçar que você aceite aquilo como algo natural. E você veja, não tem como ser diferente que dentro de uma escola, um professor, ele, por mais que ele seja o melhor professor que existe, ele não vai ter o mesmo cuidado, regra geral, que um pai tem com o filho. Entendeu? Ele nem conhece aquele aluno com a nem conhece, até porque ele tem 50 alunos, então ele tem que tratar mais ou menos num patamar médio para poder contemplar todo mundo, né? Então ele não pode tratar às vezes o igual e desigual. A escola é um ambiente muito democrático, ele tem que traçar uma reta e tratar mais ou menos todo mundo ali, né? É dentro da casa que você trata as pessoas, os seus filhos, de forma, aquele brocado do direito, os iguais de formas iguais e desiguais de forma desigual, ou seja, é dentro da casa que você trata cada um especificamente, e não só no aspecto da sexualidade, em todos os aspectos que você imaginar. Mas olha, esse entendimento que você colocou, que você bem colocou, ele não é só do MEC, hoje é do judiciário. Olha, se você pegar um movimento pró-vida, que trata na defesa da vida, e você faz parte dele, a gente percebe que o movimento,
que luta pela defesa do aborto, faz só um parênteses bem rápido, ele passou muito tempo tentando aprovar a legalização do aborto no legislativo. Como ele não conseguiu, ele teve resistência, ele passou a tentar legalizar no judiciário. E é assim que ele está tentando. Pois o movimento feminista de gênero, ele está tentando da mesma forma. Ele está direcionando todas as suas forças para o judiciário. E hoje o judiciário já pensa assim, tem uma decisão do Janot, depois a gente vai entrar no mérito, mas eu vou só colocar para você que está dentro do tema. Olha o que o Janot, que é o nosso procurador-geral da República, diz em relação a uma lei de Cascavel, no Paraná, que proibia o ensino de gênero. E olha o que ele disse, palavras dele, abre aspas. Mesmo a liberdade dos pais de fazer que filhos recebam educação religiosa e moral de acordo com suas convicções, e aí inclui a sexual, é limitada pelos princípios e objetivos da educação e pelos padrões mínimos de ensinos aprovados e prescritos pelo Estado. Ou seja, você como pai, o seu direito de educar o seu filho, ele é limitado pelo dever do Estado de educar o seu filho em relação à educação religiosa, moral e sexual. É assim. Então vai ensinar religião, é o Estado que vai ter participar do desenvolvimento espiritual das crianças. Nossa, que Estado mais religioso, né? Eu pensei que o Estado laico. Pois é, e aí é tão incoerente, que essa semana eu tive acesso a uma denúncia de um rapaz aqui do Ceará, que ele dizia assim, que ele mandou uma matriz curricular de um colégio aqui do Ceará, em que existia uma disciplina de religiões e seitas africanas. Essa era a disciplina, religiões e seitas africanas. Ou seja, o Estado é laico, você não pode ter uma disciplina sobre religião cristã, mas você pode ter uma disciplina de religião, enfim, afrodescendentes e seitas africanas. Ou seja, a incoerência é de toda forma. Eles só não querem, é interessante que esses movimentos, eles desejam não só que você não ensina só as questões heterossexuais na escola, mas eles querem que ensine sobre questões homossexuais e outras mais, e que coloque para sua criança que aquilo é uma possibilidade de escolha, uma possibilidade de vida, porque a criança não nasce com algo já determinado, não existe determinismo nenhum. Então é muito complicado. Se o tema, às vezes quem escuta esse tipo de tema, gênero, pela primeira vez, torna confuso. Assim, a pessoa geralmente fala assim, olha, esse tema é muito complexo, é muito confuso, eu não estou entendendo nada. Isso é um adulto escutando. Você imagina isso sendo, entre aspas, traduzido e colocado numa linguagem bem infantil, bem açucarada para uma criança. Ela vai se tornar ela vai se perturbar, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Então, esse é o maior problema. A primeira descobrir sua identidade, né? Nossa, se eu não sou o que o papai disse que eu sou, se eu não sou o que a mamãe disse que eu sou em casa, então eu quero descobrir quem é que eu sou. Então, como é que eu descubro? Vou sair experimentando. Vai. E olha como é interessante. Quando essa semana eu participei de uma audiência pública lá em Maracanaú, e estão querendo aprovar a lei do nome do uso social lá em Maracanaú. E aí uns vereadores falaram, olha, mas essa lei não tem impacto nenhum social, isso é só questão de as pessoas serem tratadas de forma igual, de modo igual, de ter uma igualdade entre as pessoas, uma equidade. Eu falei assim, olha, isso tem impacto diretamente nas famílias, vou dar um exemplo para você. Imagine uma professora do estado ou do município que é um homem, mas se veste de mulher, se entende como mulher, ou uma diretora de escola que seja, e ela consiga mudar o nome social dela, certo? Imagina que sua criança nem estuda com essa professora, mas estuda no colégio que ela leciona. Se essa professora estiver passando e for chamada pelo nome de batismo dela, o nome que representa o sexo biológico dela,
O seu filho vai achar estranho. E talvez ele chegue em casa e fale, papai, eu vi um negócio hoje no colégio. Isso que foi? Tinha uma mulher que chamaram pelo nome de homem. Você vai explicar, não vai? Perfeito. Meu filho, eu vou explicar o que é isso. Pô. Imagine se essa mulher, se esse homem, que se veste de mulher, mas se aparenta como homem, usa o nome de mulher. Quando as pessoas chamarem pelo nome de mulher, o teu filho não vai estranhar. Ele vai achar aquele comportamento como o mais normal possível. Ele não vai nem questionar você. Ah, papai, eu vi um homem chamado de mulher. Não, era uma mulher sendo chamada pelo nome de mulher. Então, isso tem um impacto social gigantesco. Só o uso do nome social, que é algo que as pessoas dizem, não tem impacto nenhum, deixa as pessoas usarem. Fora outros impactos que não vou entrar no mérito, mas impactos até em questões privadas estão querendo alterar o Código de Defesa do Consumidor, mas enfim. Então, o banheiro é outro que tem impacto gigante, que é pauta também desse movimento que quer implantar a ideologia de gênero. Então, veja, quando vem falar de igualdade, oportunidade e respeito, eu acho que é o seguinte, eu penso o seguinte, se você não tem respeito com a sua própria biologia, como é que você vai ter respeito com o próximo? Se você não aceita a sua própria biologia, como é que você vai... Se você não... Opa, voltou? Voltou. Caiu rápido, mas voltou. Então, assim, então eu coloco, se você não respeita nem o seu próprio biológico, como é que você vai ter respeito pelo outro? Então, eu acho que é complicado. Isso para o adulto, isso para a criança, então... Bem, eu acho que a confusão é ainda maior possível, né? É muito complicado. Assim, a gente não pode aceitar se crianças que têm o sexo biológico mentalmente definido, se entendem como aquilo, vão ter dificuldade de passar pela adolescência e chegar à fase adulta no mundo que a gente vive hoje. Você imagina uma criança que está em dúvida subjetiva com o seu próprio sexo. Bem, palavras não vão explicar, mas o tempo deve mostrar Fora todo o arco, né, George, em volta desse tema. Como a gente falou, que no Canadá, né, um país que abraçou essa ideologia, agora, no mês passado, foi aprovada uma lei onde os pais que não concordam com a ideologia de gênero perderam a guarda das crianças. Sim. Então, olha como está indo longe demais. O Estado agora, uma desculpa, né, para tirar a criança dos seus pais. Exato. Tanto dos seus pais terem as únicas influências na sua formação moral. Não há dúvida. E mais, aqui no Brasil ainda não tem, que eu tenha conhecimento, nenhuma lei nesse nível de proposição. Mas existe um projeto de lei da Maria do Rosário, o 7582 de 2014, que ele não define o crime de homofobia, mas ele define gênero, nome social, enfim, e ele diz que se você for, se o seu comportamento for caracterizado como homofóbico, e aí ele define intolerância e ódio, os dois crimes, de intolerância e de ódio. Esse projeto, ele vem, no texto dele, é um projeto para combater a intolerância e o ódio contra imigrantes. Certo? Então você pensa, é algo muito bom, porque ninguém pode ser preconceituoso com a pessoa que vem de fora, às vezes num país de guerra e tudo. Dentro dele vem a intolerância e o ódio para a identidade, contra a identidade de gênero, expressão de gênero, enfim. E aí por que eu digo que é muito parecido com o no Canadá, só que de forma indireta? Porque no Canadá a lei, ela já, de certa forma,
ela já tira a tutela dos pais. Esse projeto de lei da Maria do Rosário, o 7582, 2014, ele pune com prisão aquele que for, a partir do seu ato, for caracterizado como ódio, como um crime de ódio ou de intolerância contra expressões de gênero, ou contra a identificação de gênero de uma pessoa. Ele pune. Veja, se por acaso uma mãe cria a filha sozinha, e ela comete esse crime, né, que não existe de homofobia, mas enfim, de intolerância ou de ódio, e for punida e tiver que se ausentar de casa, obviamente a família não perde a tutela, mas a tutela passa, ela é enfraquecida, porque vai ter que ir para os avós, ou enfim. Então, de forma indireta, já é, embora não seja perdendo a tutela, mas já é um passo para enfraquecer a tutela, para esvaziar a tutela dos pais. E é um projeto no Brasil. E lembrando que a gente não está falando de filhos homossexuais. Não. É isso? Que cortou o final. A gente está falando de gênero. Não, de gênero. Não tá falando... Isso. Então, a minha, né, não tem nada a ver com homossexualismo. Nada a ver com... concordância com a minha filha de como ela está absorvendo certas identidades de gênero que não tem nada a ver com homossexualismo ou heterossexualismo, e eu posso eu posso ser criminalizada. Na verdade, não é nem com a sua filha. É se você agir com intolerância, que é o que é intolerância? É um conceito muito vago. Ou ódio com qualquer pessoa. Então, por exemplo, se tiver intolerância é algo muito amplo. Então, se você estiver discutindo na rua com um homossexual, com um travesti, e ele achar que você for intolerante, ele pode procurar o Ministério Público. O Ministério Público vai lhe investigar e, se for caracterizado, você pode sofrer a sanção de 1 a 6 anos de reclusão. Entendeu? E é algo que é muito amplo. O que é intolerância? Né? Eu posso estar, de repente, discutindo por outra situação, por né? qualquer outra situação. E se ele disser, você é preconceituoso porque eu sou homossexual, ou porque eu sou travesti, acabou. Tá definido. Então, essas pessoas não perceberam ainda, o que me entristece mais, viu, Priscila, é que essas pessoas, esse movimento que atua, que é muito bem definido, muito claro, esse movimento LGBT e o movimento gay, o movimento LGBT, ele pegou o movimento... Desculpa, voltou? Tá caindo aqui de vez em quando, mas vamos lá, tentar aqui de novo. Então, assim, o movimento homossexual, o movimento gay e o movimento feminista, que são muito bem definidos, o que me entristece é porque eles estão, assim, eles estão trabalhando por uma agenda, por uma causa que é deles e eles vão lutar até o fim. Eu estava até questionando com um colega, disse, onde esses caras querem chegar, a gente não sabe. Talvez numa desordem, num caos social e moral incontornável. Mas o outro lado, às vezes entristece, são pessoas que às vezes são pais de família, como eu tive uma experiência essa semana no Maracanã muito interessante, de um vereador que estava lutando pela implantação do nome social, e ele é pai de 2 filhas. E eu falei, cidadão, você está, sem perceber, você está criando uma cobra, como já dizia minha velha mãe, para lhe morder. Porque essas questões, essa pauta do movimento LGBT, ela vai afetar todos. O movimento LGBT e o movimento feminista, eles têm consciência que essa pauta vai, de alguma forma, beneficiá-los, que eles imaginam, e que vai afetar menos o possível, porque eles já vivem naquela linha de pensamento, ou linha de vida, enfim. Mas existe um outro lado todo que, além de não lutar contra, está promovendo de forma indireta essa agenda e não está percebendo que vai afetar todos. Um nome social, um banheiro unissex, ele não vai afetar só o filho ou a família de uma pessoa que está alheia a uma comunidade religiosa, que não frequenta, não, vai afetar todos. Então vai chegar num ponto em que não é questão de maioria ou minoria,
Esse pensamento binário é muito chulo. Ah, é maioria e minoria. Vai chegar um ponto em que as normas sociais elas vão estar tão confusas, independentemente de que lados estejam, em que vai ser complicado você viver em sociedade. Por exemplo, se esse projeto de lei da Maria do Rosário for aprovado, ninguém mais vai conseguir fazer palestra, nem, por exemplo, um hangout desse aqui falando sobre gênero, era um risco se fazer. Porque a gente poderia ser indiciado como intolerante. Uma palestra sobre gênero você não vai conseguir fazer. Então, o próprio movimento gay não está se percebendo disso, nem o movimento LGBT feminista, mas eu acho que alguns se percebem, tanto que tem algumas feministas que não nem saem do movimento feminista, mas elas começam a trabalhar menos aspectos das pautas feministas, porque não concordam com várias outras. Porque sabe que justamente a gente está criando uma sociedade que vai ser difícil a gente conviver. Esse politicamente correto está deixando as pessoas as pessoas estão se tornando prisioneiras sociais, não estão conseguindo viver. E essas pautas LGBTs, que de alguma forma colocam algemas em quem não concorda, a gente não vai se tornar nem minoria nem maioria. Todo mundo vai estar dentro de um âmbito social em que a gente vai estar vai ter que ficar raciocinando muito antes de falar alguma coisa, antes de dar um pronunciamento, antes de você expor algum raciocínio. É uma ditadura, é basicamente, entendeu? E aqui não tem a ver com, não tem nada a ver com, porque é tradição, é conservador. Não é. É porque o homem já está sobre a Terra há milhares de anos, agindo de uma forma, vivendo de uma forma, e está conseguindo caminhar, né? Está conseguindo progredir, está conseguindo avançar. Já dizia um filósofo que só há avanço na natureza do homem porque só há avanço, o homem só consegue avançar progressivamente na ciência porque a natureza é constante. A natureza é constante, não é? Por exemplo, todo dia, regra geral, tirando alguns países do mundo, há um amanhecer e um anoitecer. Tem países que há períodos que não há anoitecer, mas é constante, lá como aqui. Por isso que o homem progride. Se a natureza fosse inconstante, não haveria progresso humano. Quando o seu sexo ele se torna algo inconstante, quando a sua raça se torna algo inconstante, como é que o homem vai progredir? O homem vai perder mais tempo tentando se identificar com ele mesmo do que pensando em outras coisas. O homem só consegue progredir porque, de alguma forma, já tem algumas coisas que são definidas, é mais ou menos como na sua casa. Se você tivesse que se preocupar todos os dias com tudo que você tem dentro de casa, você não tinha vida. A gente só consegue viver de alguma forma porque algumas coisas na sua casa já estão, de certa forma, concretizadas, já estão mais ou menos postas no seu lugar, mais ou menos constantes. Então você consegue se preocupar com o resto. Você está entendendo? É mais ou menos assim. Quando você não tem algumas definições básicas dentro de você, esses jovens, essas crianças, e foi o caso do Bruce Ryman, que depois se suicidou, elas vão ter que ficar nessa busca inconstante e estão sendo prejudicadas, porque quem não está tendo essa busca constante, quem não vai precisar, vai estar na frente deles, vai estar se preocupando com outras questões da vida. Enquanto o cara está se preocupando em descobrir qual é o sexo, experimentando e indo para frente e para trás em psicólogo, o outro que não dos pais que não foram adeptos da ideologia de gênero, ou que não tiveram que passar por isso, vão estar se preocupando com outras questões da vida, de estudar, enfim, você está entendendo? Por quê? Porque o adepto de gênero que assim educou seu filho está querendo que seu filho em algum momento procure a sua identidade ou que viva da forma que não, sem identidade. É um atraso social, é um regresso social muito grande. Inclusive, de muitas pessoas que acreditaram
pelo que a gente está vendo aí, nessa lei que você acabou de citar, um dado de preconceito ou de homofobia por uma mulher trans. Uhum. Não é verdade? Sim. Entre um homossexual e um acaba sendo acusado de intolerância. Sei, não é isso? Cortou um pouquinho o final, eu não peguei muito bem, mas assim, cortou boa parte, mas assim, essa lei ela é completamente descabida, né? Mas não se distancia muito do Canadá. Não é? Existem mais de 130 projetos hoje na Câmara dos Deputados que tem alguma coisa relacionada a gênero. Só na Câmara dos Deputados Federais. 130 projetos, fora o Senado. Então, assim, a nossa geração, como eu falei, ela já está caminhando aí para uma segunda fase, né? Pelo menos eu me coloco assim, mas a geração que está vindo agora é a geração que vai ter muita dificuldade de viver socialmente. Ou vai viver numa Babilônia, e aí vai terminar todo mundo em chamas, ou vai viver num processo que você não vai poder nem olhar de lado, você tá entendendo? E já tem hoje algumas pessoas que levantaram a bandeira do feminismo que estão vivendo na própria pele. Então tem uma cantora, recentemente, fez um clipe só com dançarinos negros. E o movimento negro foi muito duro com essa cantora. E ela era uma das cantoras que levantava a bandeira do feminismo, levantava a bandeira do não ao preconceito racial. E por ela ser branca e ter colocado todos os dançarinos negros, o movimento negro taxou ela de racismo. Se ela não fosse uma cantora famosa, fosse uma cidadã comum, qualquer, sem notoriedade pública, possivelmente ela seria denunciada por racismo. Você está entendendo? Então foi uma pessoa que lá atrás levantou a bandeira. É por isso que existe dentro do movimento feminista, existem 3 fases bem destacadas, né? Não é o tema da pauta, mas se você falar sobre gênero, você tem que falar sobre feminismo, não tem como. E você tem que falar sobre o movimento gay. E o movimento feminista ele tem 3 etapas. A primeira é um movimento feminista, 3 fases, que era um movimento chamado de movimento em busca do direito ao voto. Não era? Começou lá com a Margaret Sanger, início do século... fim do século XVIII, XIX e início do século XX. Perfeito, 1910, 12. A segunda fase do movimento feminista é um movimento que veio para buscar os direitos sexuais das mulheres. Então foi aí que surgiu os anticoncepcionais, a questão do aborto muito forte. A terceira fase do movimento feminista, que chama movimento feminista radical, é o movimento de gênero que a gente vê hoje, não é? Que pegou carona no movimento gay. O movimento feminista, a terceira geração, surgiu nos Estados Unidos na década de 70, final da década de 70, década de 80, que foi a época do boom da AIDS nos Estados Unidos. Então ele pegou carona no movimento gay. Existe agora uma quarta onda no movimento feminista, que chama pós-feminismo. E nesse pós-feminismo tem muitas mulheres que estão, muitas mesmo, trabalhando e produzindo material e lutando contra o feminismo da forma que é. Porque o movimento feminismo em si, ele é um movimento legítimo. Então é natural que as mulheres busquem dentro da sociedade não a ocupação de espaço igual ao homem, porque tem que trabalhar até as questões da natureza da mulher e do homem. Mas assim, é natural que a mulher que queira, ela tenha o direito de buscar um acesso. O problema é que o movimento feminista, ela força a mulher a ter que ocupar o espaço. O que é mais representativo disso do que as cotas para a política? De forçar a ter vários iguais. Mas, por exemplo, você é vereadora porque você quis ser vereadora. Entendeu? O Estado tem que lhe forçar você ser vereadora é complicado. Então existe um conjunto de mulheres, não poucas, muitas mulheres estrangeiras, aqui no Brasil é muito pequeno ainda. Eu conheci de nome apenas uma que
está se desgarrando do movimento, né? Mas se desgarrando, sim, se desgarrando do movimento, não porque acha o movimento ruim, as pautas ruins, mas porque quer manter o movimento feminista, mas com uma outra roupagem, porque o movimento feminista ele foi deturpado, não é? Então, nós estamos numa quarta onda. É muito fraca ainda. Então, assim, mas a gente tem que, em algum momento, vai ter que ser colocado um pé no freio, porque vai se gerar uma paranoia social tão grande que o Estado vai ter que criar milhares de controles para poder tentar manter a mínima ordem social. E não vai conseguir. O Estado não vai conseguir. Então, a justiça vai ser empanturrada de processos, as pessoas vão denunciar as outras por tudo, né? Vão representar as outras no judiciário por tudo, ninguém vai conseguir mais viver. Então, por exemplo, se você tiver um amigo negro, você tem medo de chamar a pessoa de negrão, como ele tem medo de chamar você de branquelo. Você tá entendendo? Então, a que ponto nós vamos chegar? Né? Aonde é que a gente vai chegar? Né? Eu entendo que hoje o mundo, parece que, até por esses processos de gênero, de politicamente correto, parece que o mundo hoje é mais pesado de se viver. Né? Antes era mais leve você viver. Hoje parece que torna mais pesado. E essa pós-modernidade, ela não é natural. Ela foi orquestrada, ela foi coordenada para acontecer justamente o que está acontecendo hoje. E eu digo para você, vai piorar um pouco mais ainda. Nós não chegamos no ápice, ainda vai piorar bastante, para depois talvez ter um freio. Paranoia social, a gente fica vendo como essas ideologias elas vão meio que sabotando. Esse deu exemplo da cantora que defendia a causa feminista do movimento negro, e aí ela até no momento onde e o que não pode. E a gente vê o contraditório da ideologia de gênero sendo defendida pelo movimento LGBT, é que a gente tem que reconhecer as conquistas do movimento LGBT e que é legítima, deles terem lutado, né, desse movimento ter lutado para ser reconhecido e para muitos poderem dizer, se assim pensam, que nasceram gays, né? Muitos lutam para que sejam respeitados, né, na sua afirmação de que nasceram gays. Aí vem a ideologia de gênero dizer que ele não pode dizer que ele não nasceu, que ele nasceu gay. Porque a ideologia de gênero vem dizer que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher e gay. Então a ideologia de gênero traiu o movimento LGBT. Traiu, com certeza. Não há dúvida, traiu. E cada vez que me parece que é assim, é igual aquele aluno que não estudou para a prova, quanto mais ele fala, mais ele se enrola. Quanto mais você puxa, mais ele começa a se enrolar. E assim, a experiência que eu tenho, você também tem, como parlamentar, e não só como parlamentar, mas como uma combatente da ideologia e tudo, o que é complicado, que a gente percebe, é que o que eu tenho mais buscado agora, tentando imaginar onde é que esse povo quer chegar, né? Qual é o limite dessa agenda? Eu não consegui ainda. Até porque não é fácil. Mas assim, será que eles não percebem que eles estão produzindo algo, estão tentando implantar uma linha que logo vai prejudicar eles mesmos? Entendeu? Sim. Quem está fora consegue perceber. Mas será que eles não estão percebendo? Uma vez eu fui para um debate, isso foi bem simbólico, era um debate, era contra uma pessoa que defendia o aborto, e eu do lado pró-vida, obviamente. Quando terminou esse debate, eu não sabia que era um debate, eu achava que era uma exposição exposição não, era uma forma era um espaço para divulgar a Marcha pela Vida do ano passado,
Quando eu cheguei lá era um debate. Eu disse, não, tá bom, tô preparado, então vamos lá. E eu fui. Quando terminou o debate, eu fui conversar com a moça, era uma moça bem nova. E durante o debate eu percebi que ela não tinha muito fundamento no que ela estava falando. Parece que ela estava meio reproduzindo o que ela estava falando. E aí, me parece, eu já peguei vários casos de pessoas que militam na causa de gênero e é da mesma forma. E ao final eu comecei a conversar com ela e eu notava que parece que existia algo lá no interior dela que dizia assim, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Você tá vendo? Mas onde eu vou chegar com essa minha defesa? Porque tem muita gente que está defendendo, que é militante de gênero, que eu tenho certeza, é igual ao comunista, né? Quando lê muito sobre o comunismo, deixa de ser. Que se lê um pouquinho mais sobre o que tem por trás do gênero, ele vai deixar de proferir, tá entendendo? Tem um vídeo que eu vi faz tanto tempo, mas eu não lembro nem onde é que tem, deve ter no YouTube, que era um casal de era um dos maiores, era um dos ícones do movimento gay americano. Eram dois rapazes, eram um casal, eram dois rapazes que viviam em união. Enfim. E aí, eles adotaram uma menina. Isso para mim foi muito simbólico. Eu estava falando sobre o movimento LGBT, não estava nem falando sobre gênero, não, era movimento LGBT, as pautas, enfim. E a menina passou correndo. Eu falo isso na minha palestra. A menina passou correndo por trás da câmera, por trás do cenário. Tava só um deles falando. E a repórter falou, olha, é sua filha? Eu disse, nós adotamos. E ela estava toda de rosa. Aí a repórter foi inteligente. Aí falou assim, olha, mas veja, pela ideologia de gênero, ela pode ser o que ela quiser, né? Aí ele ficou calado e disse, se ela se vestisse de azul, todo de azul, o que você diria? Aí o rapaz falou, eu bateria nela. Eu não aceitaria. Ou seja, o próprio movimento que luta, que milita por essa pauta, não aceita. Você tá entendendo? Então, será que esse pessoal não pensa aonde é que isso vai refletir? É verdade, Roger. Inclusive, eu acho assim, a contradição gigante quando eu vejo parlamentares defendendo a ideologia de gênero, parlamentares que a gente sabe que o nome dos filhos homens são nomes masculinos. E o nome que eles deram são nomes femininos. Então, é muita hipocrisia eu ficar pregando que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher, mas quando eu tenho uma filha mulher, eu coloco um nome feminino. E quando eu tenho um filho de sexo biológico masculino, eu coloco um nome masculino. Então, assim, essa ideologia eu só prego aqui para os outros. Fora, mas na minha casa eu prego para a família dos outros, mas na minha família... Eu não quero. Né, na minha família eu quero identificar o meu filho como sexo biológico. Só que um dia vai acabar as famílias para que ele está pregando, entendeu? Porque um dia vai ter tanta família pregando que vão pregar para a família dele. É verdade. Você tá entendendo? É isso que eu digo. Essa paranoia social, mas já tem 1 hora de hangout. Foi muito, eu acho que foi muito proveitoso, muito produtivo. Eu agradeço desde já a sua disposição sempre em estar aí defendendo, né? Defendendo a liberdade do indivíduo, de poder participar da formação moral e íntima dos seus filhos, a liberdade das crianças de receberem do seu pai aqueles que os ama, né? Toda a influência de amor, de afeto, de zelo e proteção. Então, eu agradeço desde já. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o espaço de sempre, né? A gente tem essa parceria há algum tempo. Estou à disposição do que precisar, né? E eu acho que, enfim, enquanto eu tiver saúde e disposição, vou militar por essa causa, que eu acho que não é uma causa só minha, entendeu? Eu converso muito com minha mulher, a gente não tem filho ainda, então eu estou lutando pelo filho dos outros, para que eles consigam, de alguma forma, passar por essa vida de uma forma mais simples. Porque, eu vou reiterar, o que me deixa mais perplexo é que o mundo hoje é um mundo difícil de se viver. Não é? Então, naturalmente, ele é complexo. Você tem diversas questões, saúde, família, o meio que você vive.
E aí você vai estar trazendo mais uma confusão, ou então mais uma variável para dentro da sua casa, entendeu? Porque isso é uma variável. Você passar a perceber como certo que a pessoa ela pode ser o que ela quer em relação à sexualidade, é você tratar aquela criança com uma criança que não tem limite. Isso, quando ela chegar na sociedade, que a sociedade impuser o limite a ela, de alguma forma, ela vai se transtornar, tá entendendo? Então, o que eu acho que esse pessoal quer chegar, talvez, é uma sociedade sem limites. Para que se nunca leve não. Então, eu que agradeço a oportunidade, eu acho que eu falei demais até, gastei todas as palavras até o fim da semana. Mas eu agradeço e o que precisar, espero que tenha sido claro, o tempo é curto para se falar sobre gênero, né, e não poder apresentar nada de forma visual, mas existe uma extensa bibliografia, se você me permitir, no meu site tem um link com uma bibliografia, eu coloquei 20 livros que você dá para ter uma noção introdutória sobre o que é gênero, né? Tem dos dois lados, tanto de quem milita a favor do gênero, como quem milita contra. Então, se alguém, quem estiver nos ouvindo, tiver interesse de acessar, lá tem a bibliografia. Eu sei que nem todo mundo tem interesse, porque tem outras causas para se lutar na vida. Mas é isso. Gênero é algo que está dentro da sociedade, já infiltrada, permeia a sua vida e ninguém vai conseguir ficar alheio disso. Verdade. A gente falou sobre ideologia de gênero com Jorge Maza. Se você quiser conhecer um pouco mais dessa temática, pode acompanhar o site do George, que é georgemaza, com 2e.com.br. George. Oi? Cortou no final. É georgemaza, com 2e.com.br, não é isso? Aí tem meu Facebook, enfim. Tá ótimo, então. Muito Tá obrigada. bom. George, boa noite para Tá. todos. Até o próximo Hangout. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.